Fala pessoal, sejam bem-vindos a o nosso episódio do Isso é Apenas uma Conversa, essa conversa descontraída, onde eu e meu parceiro Homer aqui somos apenas ouvintes e aprendizes dos nossos queridos convidados. Exatamente. Exatamente, né, Homer? Estamos aqui para aprender junto com vocês e trazer conhecimento sobre carreira e empreendedorismo. Então, se está chegando aqui, já não esquece, né, de deixar o like, já dá o like de largada, só por ver a nossa cara aqui já vale o like. Vale ou não vale, Homer? Com certeza vale. Deixa o like, te inscreve no canal e manda esse episódio para alguém assistir. Ao longo do caminho, tenho certeza que nós vamos trazer bastante conteúdo legal para vocês. Queria, antes de mais nada, antes de apresentar o nosso querido convidado, deixar aqui o recado dos nossos patrocinadores, queridos patrocinadores. Então a gente está aqui comendo uma batatinha aqui, ó, bem sequinha, bonitinha aqui, ó, da melhor à la minuta do Bonfim. Então, Lancheria Sanduba tá ali na Augusto Pestana, número 29. Então, tá passando por um momento difícil ali no HPS. Dá uma saidinha ali na Augusto Pestana, na rua logo ao lado. Vai ter a melhor à la minuta do Bonfim, melhor à la minuta de Porto Alegre, com essa batatinha sequinha que a gente tá comendo aqui. Então esse é um dos nossos patrocinadores. O próximo patrocinador está lá na fronteira. Supermercado Chesine, presente nos melhores momentos da sua vida. O Supermercado Chesine tem 2 lojas hoje presentes lá em São Borja. Traz uma qualidade incrível no setor de padaria, açougue, carne, só novilho precoce, cara. Só novilho precoce, no ganchinho. Assim, a carne não precisa nem mastigar. Não precisa nem mastigar. Um dos melhores churrascos que eu já comi na minha vida foi lá na casa do proprietário, lá seu Cláudio. E queria deixar, inclusive, um abraço lá pro seu Cláudio, lá de São Borja. Então, se tu é de São Borja e região, né? Ou tá indo visitar a Argentina, que São Borja está ali bem na fronteira, a cidade de Santo Tomé. Agora, com a nossa moeda favorecendo, tá valendo dar um passeio gastronômico na Argentina ali. E comprar vinho. E comprar vinho. Chega de rico, né? Isso. Dá uma passadinha ali no seu Cláudio, visita as 2 lojas dele ali. Se eu só pegar a colinha do endereço. Então, a gente tem ali no bairro Betim, na rua Gomes Carneiro, 1285, a Matriz, e na rua Júlio Trois, 709, no bairro do Passo, a filial. Os telefones de contato das 2 lojas é o 3431-3111 e 3431-2568. A gente vai deixar os telefones, link de Instagram na descrição do vídeo. Então não deixa de prestigiar essa grande opção que vocês têm de supermercado ali na região de São Borja. É qualidade mesmo, preza pela qualidade. Nosso próximo patrocinador, e não mais importante, nosso parceiro do Super Cesto Básico. Vocês podem ver que a nossa relação com os supermercados é forte. São patrocinadores relevantes na comunidade, né? Pessoas que atuam de verdade. Exatamente. Uma coisa importante do supermercado é gerador de emprego, né, cara? A gente apoia porque o seu Cláudio lá, por exemplo, emprega 130 pessoas, cara, em São Borja. 130 responsabilidade pessoas. Social, né? Com certeza. Responsabilidade social, com exatamente. Certeza. Super Cesto Básico, há anos abastecendo ali a região de Santo Antônio da Patrulha. Ele está na rua Coronel Vitor Vila Verde, número 481. Lá no Instagram vocês acham ele por Super Cesto Básico mesmo, ali em Santo Antônio. Uma baita opção. Também trabalha com carne de novilho precoce, só raça europeia. O negócio é violento. Pendurado no gancho lá. Finíssimo. Ele tem uma parceria com os produtores ali, cara. Que carne. Tá indo visitar Santo Antônio, Glorinha, aquela região ali turística que tem ali. Dá uma passadinha no Cesto Básico, que a garantia do churrasco é boa. E preço baixo. Ele abastece ali também todos os pequenos lojistas da região com a função atacarejo. Então, preço baixo para compra em quantidade. Visita lá o pessoal do Cesto Básico. Grande abraço aí pro Christian, que está nos apoiando nessa empreitada. Mandar os nossos patrocinadores secretos aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Renan, que também está nos apoiando nessa empreitada. E não deixar de agradecer, né, o pessoal da ProHub que nos recebeu aqui com braços abertos nesse episódio. Deu um baita apoio pra gente. Um baita apoio, né? E, Homer, vamos falar sobre o nosso convidado? Será que a gente conhece ele, não? Olha, eu não sei, mas é um cara que tem uma história bacana que vale ser contada, né? Uma carreira musical de talvez o quê? Uns 30 anos, Ed? Por aí. 30 anos. 30 anos. E é um cara que se reinventou algumas vezes, né? E eu acho que tem mais por vir aí. Desde executivo de multinacional do sistema financeiro e de computadores, para professor, empreendedor e vai. E coisas novas vêm por aí, né? Mas isso a gente fala durante a conversa. Gente, com grande prazer, Mr. Ed Riedel, um baita cara, nos prestigiando aqui no episódio número 1. Obrigado pela presença, cara. Obrigado de verdade. Muito obrigado, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Né? É a minha primeiro podcast oficial. Ah, que bom, cara. E não podia ser diferente, com pessoas que eu também admiro e tenho uma amizade de longa data. E me sinto muito honrado em estar aqui. E eu falava hoje para a Thaís, né, minha mulher, sobre estar aqui. Que para mim o principal, além de estar com os meus amigos,
trazer para as pessoas que vão escutar esse podcast, vão ouvir, vão ver, vão assistir aí, mudança, transformação. Acho que se daqui sair uma pessoa com insight legal, com uma mudança de mentalidade e aplicar na sua vida ou no seu negócio, cara, para mim tá tudo ganho. É excelente. Uma das nossas missões aqui, minha e do David, no podcast, é trazer justamente com os convidados algum ensinamento que traga valor para quem esteja assistindo. E eu acho que tu tem muita coisa para ensinar. Não só como músico, mas como homem, como profissional, como empreendedor. Obrigado. A tua história de vida tem muito para ensinar para muita gente. E eu acho que mais de uma pessoa vai sair daqui motivada. Que assim seja, que assim seja. Obrigado, meninos. Obrigado. Nós já de quebra seremos, né? Ah, com certeza. Já estamos bebendo direto da fonte. Direto da fonte. Então, antes da gente começar, não se esqueçam que isso... Apenas uma conversa, apenas uma né, gente? conversa. Eu vou pedir pro pessoal da edição colocar agora o vídeo da Guitar School, que é esse empreendimento incrível do Edinho aqui em Porto Alegre. Então, roda aí para nós aí, pessoal. Seguindo nossa conversa, Romerito, temos um tema hoje para tratar. Claro, nós vamos tratar com o Ed basicamente de duas coisas: migração de carreira e diferenciação de mercado. Eu quero que tu conte um pouco a tua história, Ed, e fale inicialmente como é que aconteceu. Como é que foi que você saiu de um executivo de banco, executivo de empresa de computação, para professor e empreendedor? Conta um pouco dessa história para a gente. Traz um panorama geral para que a audiência te conheça também. Claro, vamos lá. A gente pode começar antes disso, inclusive, né? Claro. O Ed é o Ed de agora, né? Uhum. O Ed é de uns anos para cá, talvez 12, 15 anos, talvez no máximo. Mas ele já foi o Edinho, né? Que era o guitarrista do bairro, o guitarrista da igreja, de banda, de rock, isso há muitos anos atrás. Mas que também tinha um sonho de trabalhar em lugares legais, de ter uma consolidação nessa questão de trabalho. Né? Tinha uma ambição, né? Exatamente. Até, cara, porque antigamente, para a gente poder entender isso, né, não sei quem vai assistir, mas vai entender um pouquinho, a gente vem de uma geração um pouco mais lá para trás, onde... Anos 80, né? Onde, assim, música, cara, não vai dar dinheiro. Ou você é um grande artista, ou você é um músico do mainstream, onde você vai tocar para grandes artistas, grandes cantores, ou vai ter uma grande banda, ou vai estourar com a tua própria música e vai dar certo. A loteria. A loteria, exatamente. Até porque a gente vem de uma ideia dos anos 80, do rock nacional e tudo mais, e de bandas que foram formadas nessa época. Tem o exemplo do rock gaúcho aqui, de Porto Alegre, enfim. Mas, cara, eu sempre trabalhei muito desde novo. Então, antes de chegar a esses cargos, assim, de multinacional, obviamente que eu passei por outros lugares. Teve uma história, né? E a música sempre me acompanhou. Então, eu sempre estudei, eu sempre trabalhei com a música paralelo às outras coisas, até chegar à vida adulta e dizer assim, né? Meu pai dizia para mim, cara, estuda e vai arrumar um emprego que te sustente, porque a música não vai te sustentar. Aí tá uma crença que foi já implantada desde cedo. Música não dá. E ao discorrer da conversa, a gente vai voltar a esse tema aqui. Com certeza. Né? E tu, só para entender, tu
O teu nível, hoje tu, né, depois a gente pode até compartilhar alguma coisa do Ed tocando aí, né, mas o teu nível hoje como músico, a gente que conhece, sabe que tu tá num nível acima da média no que diz respeito a conhecimento da música. É um expoente. É um crescimento, eu, né, também sou músico paralelamente, né, a gente sabe que é um crescimento, uma escadinha que a gente vai subindo, mas quando que tu... porque a música veio pra ti como um hobby, mas tu te dedicou, né? Quando que tu chegou um nível que tu percebeu que tu tinha um talento que podia fazer alguma coisa diferente com a música? Eu creio, tá? Eu creio que isso parte de um desejo pessoal e intransferível, né? Entendi. Tipo, cara, legal, eu toco isso, quero tocar isso aqui, tem um grau de dificuldade, eu não sei como fazer. Como eu falei anteriormente, eu venho de uma época mais difícil de recursos, então as pessoas que sabiam cobravam muito caro ou não te ensinavam realmente, né? As escolas de música tinham um outro perfil de trabalho, onde o ensino da música era bem diferente do que é hoje. Sem dúvida. Né? Não era preocupado com toda essa questão do desenvolvimento do artista e principalmente do futuro músico, que possivelmente viraria um par. Então, era mais um monopólio de dominar mercado. Respondendo a tua pergunta... isso vai, cara, ali pelos meus, talvez 18 anos. Quando um dos meus alunos, porque eu começo a dar aula muito cedo, né, por conta realmente da minha técnica e tal, e um aluno chega para mim e diz assim, cara, eu estudei numa escola, num instituto musical aqui em Porto Alegre e tal, 2 anos, e eu tive muita dificuldade em vários assuntos e cara, eu não domino. O que eu posso fazer para aprender? Eu tenho o material todo aqui. E aí eu disse pra ele, cara, você me dá esse material, né? E eu vou ler todo esse material. E aí foi onde eu desenvolvi boa parte assim, do meu conhecimento teórico, lendo muito e também, obviamente, fazendo teste, testando e tocando, enfim. E aí eu descobri muitas coisas e foi, cara, praticamente dando aula, né? Uma vida inteira, assim, eu começo muito cedo, né? Legal. Dando aula. E nisso tu já estava trabalhando, já? Isso, sempre trabalhei paralelamente, sim. Mais ou menos em que idade? Só pra gente contextualizar assim, de maneira cronológica. Estão falando isso aí, o Ed que é de adolescente? Ou de adolescente, é de ali pra... perto dos 18, talvez? Isso, antes ali, 16, 17 anos, eu já tinha essa... Já tocava coisas complexas, né? Já tocava artistas como Steve Vai, Satriani, Malmsteen. Já tocava numa guitarrinha nacional? Já tocava numa guitarrinha nacional. Legal. Exatamente. Cara, legal. Uhum. É o cenário daquela época, né? O David, você e eu vivemos no Brasil, anos 80, nós não tínhamos todo o recurso disponível para daqui a pouco pegar a super guitarra, o super teclado. Não tinha importação, né? Não. Tinha É verdade, bem lembrado isso aí. A gente está falando de importação. anos... Nós nascemos na década de 80, adolescente na década de 90. Exato. Para ter uma Gibson aqui era... Tava voltando a abrir importação para um monte de coisa e era tudo ainda caríssimo, né? Eu não lembro qual governo que foi, mas eu lembro que teve incentivo do governo para que isso acontecesse, né? E as empresas conseguiram fazer essa importação de equipamento. Que era complicado mesmo, era muito difícil ter as coisas nessa época. Mas aí me conta um pouco. Tu chegou nessa parte onde você se percebeu músico. Muito estudo, muita dedicação, talento, é uma combinação de fatores. Em que momento a música e o trabalho começaram a caminhar juntos? Já foi nesse momento aí? Já foi aí. Nesse momento tu já estava dando aula? Sempre dei aula. O fato é esse, né? É que mas ainda não capitalizava legal, imagino. Vamos lá, né? Uhum. Algumas vezes sim, alguns meses sim. O que acontece, né? Como eu falei anteriormente, chega um período, por exemplo, final de ano, que todo mundo reclama, né? Que não tem aluno. Uhum. Então, meu pai dizia, olha só, não tem aluno dezembro, janeiro, fevereiro, isso é férias escolares e verão. É instável, vai procurar uma coisa mais. Então, o que acontecia? Durante o ano, eu dava as minhas aulas num período que eu não estava trabalhando. E fazia estúdio também, né? Tem várias coisas que o pessoal não sabe, mas eu já trabalhei em estúdio, já gravei em estúdio lá em Canoas, estúdio caseiro, digamos assim, mas era o único estúdio legal que tinha lá em Canoas. Que legal, cara. E gravava vinhetas? Vinheta, gravava para alguém, gravava jingle, trilha, o que tivesse que gravar de guitarra eu gravava. Música gaúcha? Música gaúcha, assim, gravei alguma coisa, gravei mesmo. Meu pai ainda tem os CDs lá em casa, porque meu pai gostava disso, que né? legal, hein, cara? Mas não era sustentável, né? Uhum. Mas eu acredito, cara, que não seja, né, não era sustentável por conta de crença mesmo, né? Por conta de crença, né? Mas daí vamos ver isso.
Daí, pra te trilhar uma carreira e crescer em outra área, provavelmente um pouquinho de lado ficou a música, né? Ficou. Então, como é que foi essa fase assim, de transição, né? Daí, tá, tô músico aqui, não, né? Todo mundo me dizendo isso aí, não, né? Como é que é a piada aquela? Qual é a diferença entre uma pizza tamanho família e um músico? Ah, que piada infame. É, piada infame, né? Mas todo músico já ouviu isso. Já, é tem que a a música. pizza tamanho família sustenta uma família e o músico não. E o músico não, exato. Então, como é que daí tu foi para outro lado, começou... Comecei a trabalhar, né? Fui pra Renner, né? Eu queria muito trabalhar na Renner, isso sempre foi uma coisa para mim que foi uma grande escola. Sim. Com certeza. Foi uma grande escola, aprendi muito sobre layout, merchandising, sobre pessoas principalmente, né, como lidar com o cliente e realmente a Renner é uma empresa fantástica porque ela lida com encantamento. Alô, Renner, patrocínio. Lembra da gente. Eu sei que a gente tem um script, a gente tá na introdução aqui, tá indo bem. Vai falando tranquilo, é só uma conversa. Segue o baile. Mas cara, a Renner foi uma grande escola para mim, conheci grandes pessoas que desenvolveram outros aspectos que foram e são muito importantes ainda na minha vida. E isso eu carrego com muito amor e muito carinho, né? Essa parte da comunicação, onde eu me comunico bem realmente e que eu tenho essa proximidade com as pessoas, vem muito da Renner. Eu sempre fui vendedor desde pequeno. Sim, tu é altamente comercial. A minha mãe é vendedor, né? Comercialzão. A minha mãe diz assim, filho, olha só, a mãe fez aqui uns pãezinhos e você precisa vender. Eu tenho que vender aqui na rua, vai vender para os nossos vizinhos e tal. Isso aí é com a sacolinha de pão para vender. E, cara, eu nunca me esqueço disso. E eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu fiz isso e foi a minha primeira venda. A primeira vez que eu vendi na vida, eu vendi os pães da minha mãe. E depois fui trabalhar na Renner. Mas a Renner não tem vendas. A Renner tem vendas. A Renner vende, né? A gente se coloca à disposição do cliente e se o vendedor ainda perceber que o cara precisa, né? O cliente precisa de muitas coisas, ele pode auxiliar em vários processos lá dentro. Encaminhar ele para fazer uma compra melhor. Uma compra melhor. Mas nesse desenvolvimento ali na Renner, tu ficou quanto tempo? Eu devo ter ficado uns 6 anos de Renner. Ficou bastante tempo. Eu, se eu não me engano, saí por conta do processo seletivo para trainee, gerente e tal, e tinha uma certa dificuldade um pouco na cultura da empresa. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar com logística, na verdade para trabalhar em compras numa outra empresa, e acabei trabalhando com logística numa empresa de varejo também, né? E onde eu também aprendi bastante naquela empresa, né? Foi mais um tempo até eu ingressar daí no banco. Legal. Conta um pouco dessa história do banco pra gente, que eu acho que essa história tem muita coisa de gerenciamento de carreira que a gente pode falar aí, também lidar com clientes. O banco normalmente é uma instituição que é muito agressiva nesse tipo de comercialmente coisa. Falando, comercialmente falando. Sim. É legal, eu acho que tem, né, essa transição do banco aqui, eu acho que já entra nesse primeiro bloco, é interessante falar sobre isso, né? E, cara, olha que interessante, né? Eu entrei no banco e foi uma das piores épocas da minha vida, assim, né? Isso aqui é praticamente contar uma história, né? É um confessionário. É um confessionário. Abre o coração. Né? Beleza. Te desapega do roteiro, deixa que a gente cuida dele. Legal, bacana, obrigado. Conta a tua história, cara. Isso. Cara, abre o coração. Nessa época do banco, foi a transição que eu saí dessa empresa, né? Eu tenho uma filha, né? A Betina, e a Betina nasceu bem nessa época e foi muito difícil porque tanto a mãe quanto a Betina ficaram doentes pós-parto, né? A Betina ficou internada alguns dias, tipo 30 dias, 40 e poucos dias. Logo quando nasceu. E aí, óbvio, teve todo um transtorno de família, né? A mãe da Betina também doente. E eu precisava trazer sustento para casa, enfim, morando na casa, né, do sogro, aquela coisa toda. E cara, foi bem tenso. Eu recebi uma oportunidade numa empresa para fechar lá, trabalhar com logística, e na mesma época o banco me mandou uma proposta para terceirizado, assim, lá dentro do banco. Não ia efetivar nada, era um teste para trabalhar dentro de uma empresa onde o banco tinha comprado uma folha de pagamento e tal. E, cara, eu não fiquei. Não ficou no banco nessa época? Não. E aí? A minha gestora achou que o meu rendimento não era condizente com o que eles estavam buscando. Talvez tu estivesse emocionalmente abalado pela situação. Possivelmente. Mas, olha que interessante, né? Qual é o contexto dessa história, né? É que eu fui trabalhar numa agência no centro
E aí a gente estava falando sobre comunicação, sobre treinamento, sobre pessoas, né? E eu fui efetivado depois pelo banco, eu recebi um chamado da agência para trabalhar numa área nova do banco, justamente porque eu estava atendendo muito bem os clientes que estavam naquela agência. Que legal. E deixei a minha marca lá e o gerente de operações, juntamente com o gerente geral da agência, se lembraram do meu trabalho e perguntaram: e aquele rapaz que trabalhou naquela área do banco terceirizado? Ah, aquele rapaz ele foi desligado e tal. A gente precisa do contato dele, a gente gostou dele. Chama o alemãozinho de volta. Que legal, né, Chama o cara? alemão de volta. E aí, cara, isso para mim foi muito legal, porque foi devido não a uma indicação, não foi alguém que me fez um briefing, me briefou para entrar dentro da instituição, foi por conta... Reconhecimento da gerência. Exatamente, do meu atendimento, do meu trabalho, porque eu era terceirizado, mas eu trabalhava como se eu fosse funcionário do banco. Plantio e colheita, né, cara? Exatamente. Que legal. E aí trabalhei no banco, cara, trabalhei no Banco Santander durante um bom período lá, e depois não fez mais sentido, e enfim, né, eu acabei saindo do banco. E é isso por meados de 2008, mais ou menos. Do Santander passou para onde? Aí vem talvez o que vocês não sabem, mas eu tentei uma carreira como produtor musical, que na verdade era um estúdio para fazer jingle e trilha. Uhum. Né? Legal. Essa eu não sabia, essa tava fora do meu. Essa tava fora, Uma né? surpresa. Exatamente. E aí eu comprei uma interface de gravação, comprei um MacBook e como tinha 3 dormitórios no apartamento, um deles virou estúdio. E ali eu até dava algumas aulas e tal em casa para amigos assim conhecidos ali do bairro, né? Morava aqui perto no Jardim Planalto e tal. E foi um ano muito difícil porque o que acontece? É uma caminhada, né? E para você chegar até a Guitar School, as pessoas acham assim, o cara teve a ideia da escola e tal, e deu certo, o cara tá aí 10 anos, mais de 10 anos no mercado, e, enfim. E foi muito... Esse ano, sim, foi muito difícil, porque daí, cara, eu não conseguia emplacar. O mercado era totalmente difícil na época, não tinha as ferramentas nem a tecnologia que a gente tem hoje. E, por exemplo, Porto Alegre é dominado por 2 estúdios grandes, né? Um de um apresentador de telejornal gaúcho aqui, né? O bolo estava fatiado e ninguém queria fatiar mais. Exato. Detentor dos contatos do network, né? Sim. As agências de publicidade. Não quer exato. abrir, né? Não quer. Tinha contato com as empresas. Exato, mas isso não é desculpa, né? Eu Claro que acabei não. conseguindo fechar ainda um contrato super legal para um evento de Porto Alegre, onde fui contratado para colocar uma guitarra num musical, foi bem interessante, mas depois disso daí eu tive que me virar e aí entra a Adele logo depois. Que bacana. Conta um pouquinho pra gente da história da Adele. A Adele foi super, super interessante, foi uma empresa também, as duas, né? Tanto o banco a gente aprende a ter aquela questão da agressividade comercial, né? Você ter meta e, cara, tem que entregar, Tem né? que fechar. Tem Sangue que no fechar. Sangue no olho e tal, e a concorrência, você não tem pares, né? Os seus pares são seus concorrentes, literalmente, dentro do banco. Isso é bem acirrado. Não sei como é hoje, mas eu acredito que deva ser o mesmo modelo de negócio. E a Adele, cara, a Adele era aquela empresa que sempre se pronunciou como meritocrata, né? Meritocracia. Você recebe pelo seu merecimento e tal. No primeiro trimestre eu já consegui ter um bom número, me destacar um pouquinho em algumas coisas. Era vendas? Era vendas. Eu trabalhava em outbound, né? E, cara, isso é muito legal. Minha área vendia muita grana, velho. Muita grana. Muitos milhões. Legal, hein? Por mês. E por trimestre, então, nem se fala, né? Ano incrível, né? E outbound, cara, é interessante porque você pega um contato de uma galera que entrou para um funil de vendas. A Dell, né? Hoje a gente tem um marketing digital falando de funil. Eles trabalhavam isso há muito tempo. Eles trabalhavam isso há muito tempo, né? O Michael Dell, fantástico, né, cara? Enfim. E o cliente que não comprava ia para esse funil era passado para a minha equipe. E a minha equipe fazia um contato ativo para prospectar esse cara. E entender quais foram as razões e porque o cara não fechou. E a Dell, para vocês entenderem, né, quem está ouvindo aqui, são mais ou menos 13 a 16 telas no teu computador sempre abertas, de sistemas, de cotações e tal. São muitas telas sempre abertas e você falando com clientes. E, obviamente, que esse cara que você chamou, você tem que ainda fazer pesquisa. Cara, é um monte de detalhe que eu não vou, né, mencionar, mas, cara, a Dell foi uma grande escola. Com certeza. E a Dell é a propulsora, ou é
a força que me fez abrir a Guitar School. Que bacana, cara. Que legal isso aí. Contextualizando, então, cronologicamente. Estamos falando de que ano? Já é 12, 13? Já é ali é 10, 11. 10, 11. Então, a Guitar ainda era um embrião. A Guitar era um embrião. Fala um pouquinho desse embrião da Guitar. Como é que foi essa saída de uma posição de executivo numa multinacional para assumir essa posta, esse embrião? Tu saiu porque teve a ideia ou saiu e depois decidiu executar? Essa é uma história muito legal. Eu acho que tem... Fala um pouco disso, desses obstáculos que tu passou nesse início aí. Muito legal também. A gente sempre... Até... Eu sei que o David falou, né? Não te preocupa o roteiro e tal. E não estou preocupado, assim. Mas eu acredito que tu que está aí, né? Vendo esse podcast, tem que ir até o fim. Porque aqui, por enquanto, é uma contação de história. Mas depois... Isso aqui vai te transformar, não tenha dúvida disso. Isso aí. Cara, eu ia para Eldorado do Sul, né, de Porto Alegre até Eldorado, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, Sim. pela 290 ali. E, cara, eu sempre gostei de dirigir, né? Mas é o deslocamento, né, velho? É um deslocamento, é um trânsito depois para voltar, pega a ponte erguida. Cara, é muito complexo. É muito complexo. Cansativo, né? Cansativo. E aí... O que aconteceu, né? Cara, não estava mais fechando a conta. Acordar super cedo. Eu sempre gostei de acordar cedo. Nunca tive problema com isso. Graças a Deus, eu venho de uma família muito simples, muito trabalhadora. Meu pai me ensinou isso muito cedo. E... Né, os ensinamentos de família. E, cara, a conta não estava fechando. Entende? Um dia eu fui tomar um café e para quem não sabe, a Del é no meio do mato, né, cara? No meio do nada, assim, né? As vaquinhas passavam passeando, comendo grama no fundo da empresa onde a minha área de trabalho tinha sido transferida. E aí tinha a cafeteria, a gente sempre parava, fazia um break de manhã, tomava um cafezinho e tal, e para relaxar e voltar, né, pro cube, né? Voltar pro cubículo. E vender, né? Vender a mãe, não entregar aquelas coisas todas. Aquele modo linha de produção. Linha de produção, exatamente. E cara, engraçado, até porque tinha o Little Monkey, eu tinha um macaco preto, né? Ele voava, assim, quando a gente fechava a negociação, voava nos... Era muito legal, era muito divertido. Mas, cara, a conta, enfim, não estava mais tão feliz assim. E no dia que eu fui tomar um café, eu fiquei um tempão lá. E, cara, decidi que não era mais para mim aquilo. Né? Que aquilo já não fazia mais sentido, ter todo esse transtorno de trânsito, ir e vir e trabalhar para os outros. Eu queria viver o meu sonho. E as pessoas já sabiam que eu era um músico ali, tinham outros músicos. Na área de tecnologia tem sempre ótimos músicos, né? Os caras cabeção, os caras nunca entendi qual é a ligação, mas sempre tem. Cara, impressionante, Tu entra né? numa empresa de desenvolvimento, lá vai ter uns 10 guitarristas. É verdade, 15 né, bateristas. Uhum. Né? Acho que uma coisa chama a outra, né? Acho que o desafio de tocar o instrumento, a questão do rock, enfim, tem várias questões ali. Mas, cara, foi isso. Exatamente um dia que eu disse, cara, isso não serve mais, isso não tá dando, eu não tenho mais qualidade de vida. Entende? Eu não tenho qualidade de vida, cara. Eu chego em casa super tarde, eu saio de casa super cedo. Tá sendo moído pela rotina. Exatamente. E aí, pô, não vejo a minha filha, sabe? Cara, só tô vivendo pelo final de semana. Né? Ruim, né? Só tô vivendo pelo final de semana. Uma fração da tua semana apenas, né? E aí eu vi que, cara, se eu saio super acordo às 5:30 da manhã e aí saio para trabalhar para alguém, por que eu não posso acordar às 5:30 da manhã e fazer isso por mim? Pela minha família. Por que eu não posso fazer isso, né? Por quem eu amo. E obviamente, por mim, em primeiro lugar, né? Claro. Porque se eu não me amar primeiro e não fizer por mim, eu não consigo fazer pelos outros, né? Aquela questão da máscara de oxigênio do avião, né? Você vai colocar em quem primeiro? Vai colocar em... Coloque em você depois no seu amiguinho. Exatamente. Mas foi isso, Romer. Foi assim. E aí eu parto para o projeto da Guitar School. E ela não começa sendo uma escola de música de aula particular ou num lugar para atender pessoas, para o público que está passando. O primeiro projeto da Guitar School é para atender escolas. Uma escola que atendia escolas. Exatamente. Poxa, legal, cara. Uma formatação de negócio inusitada, né? Interessante. Bem bacana. Porque se você... Aí você pega o seguinte, não, tranquilo, beleza, vamos fazer um cálculo rápido aqui, né? Vamos pegar o seguinte, vamos atender aqui em Porto Alegre, num raio de, sei lá, 10 km, 5 escolas.
5 escolas. Vamos dizer que a gente tenha sucesso na apresentação do projeto, e tinha, porque foi pago para se fazer esse layout e para se fazer todo o marketing da empresa, toda a apresentação dela. Esse layout que a gente está vendo já é dessa época. É dessa época, ele não mudou. E aí o que acontece? Pô, olha só a sacada. Legal, bacana. Eu vou criar um sistema de aulas de violão e guitarra para começar. Eu vou dar aulas em turmas. Essas turmas terão sempre 5 alunos. Então eu preciso de 5 violões. Então eu estruturei todo o projeto. Disse, legal, bacana, vou fazer essa estrutura. Cara, 5 alunos por turma. Vou atender, em média, 2 turmas de manhã por dia, né? Vamos botar assim. Ou você mais humilde, né? 2 turmas de 5 pela manhã. 2 turmas de 5. No modo, como se fosse uma terceirização do currículo musical da escola. Exatamente. Entendi. Legal. E vou atender, sei lá, mais 2 ou 3 turmas também. São mais 10 alunos. São 20 alunos por dia. Né? Vezes 5 dias são 100 alunos. Legal, são 100 alunos. Num cálculo rápido, vamos dizer que cada aluno pague R$200. Sim. 20 mil. É isso aí. Vezes 100, isso aí. É isso aí. É um faturamento. É um faturamento. Mas você trabalha quanto tempo? Mais do que nada. Sim. Não, tudo bem, não. Mas são 100 alunos. Não, mas olha só, são 2 turmas de 5 de manhã e 2 turmas de 5 de tarde. Ah, sim. Entendi. Com 1 hora de aula. Então você trabalha 4 horas. 4 horas por dia. É quase o livro, né? Trabalha 4 horas por semana. É, sim. E aí? E aí o seguinte, primeira escola de Porto Alegre, escola particular, fechado, parceria, aperto de mão, tudo certo, compra de equipamento, vamos começar. Em março, chega antes de março ali, vou falar com o diretor me chama, olha, nós temos um problema, eu não posso te contar o que é, mas infelizmente nós não podemos abrir para a tua escola atender aqui. Hey. Início de carreira como Guitar School. Não, Primeiro grande obstáculo. Já tinha estourado a primeira champanhe para comemorar o primeiro contrato. Já fez um baita investimento em layout e equipamento, né? Na época, a gente está falando de 12K. Isso aí é 10 anos atrás. Violões, amplificador. Não. Só em marketing. Só em marketing. Paguei para agência, assim, isso tá o site, tá o layout, tá a apresentação, tá folder, tá adesivo, tá camiseta, tá vale aula, tá brinde. 2010, 2011, mais ou menos isso aí. 2012. 2012. 12 mil de marketing. De mais marketing. equipamentos, mais conta, mais ou Aí menos. equipamento na época é só fazer as contas, 5 guitarras, 5 violões, pranchetas, bancos, cadeirinhas. E a ideia era carro só popular. dar as aulas dentro da escola, não ter tipo um gancho para ir para outra escola. Não, só dar aula dentro das escolas particulares. Nesse mesmo ano, abre uma outra empresa em Porto Alegre fazendo isso. Sim. Já quase respondendo a pergunta sobre concorrência aqui. Mas, enfim, aí já... Cara, não deu certo. É o primeiro obstáculo. Sim. E já gera, imagino eu, um monte de incerteza sobre até a formatação do negócio. Exato. Daí já entra em xeque toda a ideia. Será que eu tive o site certo? Exato. E aí surge, então, o poder de se reinventar, né? Que eu acho que é uma natureza minha e dos meus business e da minha vida, dos meus negócios, né, cara? Eu sou inquieto por natureza, né? Sou muito inquieto. Então, cara, daqui a pouco eu digo, cara, beleza, esse não é uma oportunidade imensa de eu fazer uma outra história. E aí eu faço um grande investimento numa sala comercial e digo, a minha escola vai ser a primeira escola em sala comercial, totalmente modernizada, com fones e microfone, e as minhas aulas vão ser gravadas nada mais, nada menos do que um iMac. Legal. E uma interface de gravação. Foi quando tu conheceste a escola, quando a gente se conheceu. E tu viu o poder que era aquela... Sim. Era a entrada da escola, era fantástica. Era uma experiência, né? Era uma grande... E aí a gente já pode falar de mercado de diferenciação. E naquela época, em 2012, o Tio Ed aqui já entra no mercado com a questão de diferente. Ou seja, ser diferente dos Mas demais. sabe o que a gente também pode falar nesse momento? Para quem está assistindo
se inscrever, curtir e compartilhar. Verdade. Tanto o perfil da Guita, quanto isto é apenas uma conversa. Essencial. Já sai curtindo, Já sai curtindo. E pegando esse gancho, Ed, a virada foi mais ou menos aí. Você tomou o primeiro não. O primeiro não relevante. Imagino que ao longo do caminho você tenha feito prospecções, alguém tenha dado para trás, mas esse era uma coisa que estava fechado, como o David falou, o champanhe estava estourado e o cara falou, não, bota a rolha, fecha. Puffs comprados, Tudo. tapete. Guitar numa sala comercial. Tu ia criar um espaço dentro lá da escola, é isso? Exatamente. Entendi. Eu ganhei um espaço, né? Como é que dentro da foi escola. essa virada? Me conta isso aí, essa virada, e como é que você conseguiu, se já nesse momento, eu não sei ainda, se já nesse momento você já conseguiu estabilizar a escola e alcançar um sucesso, conta esse início de Guitar numa formatação diferente da planejada inicialmente. Não, legal, é ótimo, isso é bem pontual. Já ali teve um grande aprendizado. O primeiro deles é que quando você faz uma parceria com alguém, é interessante que você tenha contrato disso. Você faça um contrato. Né? Então, ali eu já... Formalização, exatamente. Excelente. Foi o primeiro aprendizado, cara. Formalização, né? Contrato, tudo bonitinho. Aí, o outro aprendizado foi, cara, beleza, diante dessa diversidade, qual é o caminho que eu vou decidir tomar? Porque é uma decisão. Qual é o caminho que eu vou tomar? Bom, cara, eu não vou aceitar esse não. E eu vou mudar essa história. E aí eu abro a Guitar nesse molde. E aí qual é o desafio? Levar cliente. Porque eu já era conhecido no meio gospel, por exemplo. O pessoal das igrejas já me conheciam. Mas o que acontece? Bom, eu não vou discutir sobre isso aqui hoje, não é o tema, mas é um público diferente, né? É um público diferente. É um cenário mais nichado também, né? Também. O mundo gospel eu acho que é menor do que o mundo amplo, né, de potenciais músicos. Eu acredito que tem uma diferença. Eu acho que no sistema de aulas é ao contrário. No sistema de investimento em equipamento e estrutura, acredito que o gospel leve ainda uma grande vantagem. Eu acredito que o músico de igreja ele investe muito mais em equipamento do que em conhecimento próprio. A opinião que eu tenho, isso é crítica também. Eu acho que eles estudam muito pouco. Entendi. Né? Eles não querem... O cara investe numa guitarra 15 mil reais, um exemplo. Sim. Ou faz uma marca nacional, manda construir uma guitarra em torno de 10, 12 mil. Ou tem uma Gibson, tem uma Fender. São guitarras caríssimas, assim, né? Com preço de acordo com o instrumento. E gasta mais uma grana absurda num pedalboard ou com processadores de efeito, amplificador e tudo mais. Hoje tem um setup caro. Exato, cara. Pô, aí o cara tem 20 mil em equipamento, 30 mil. Tem músico que tem muito mais que isso, tá? Mas o cara não gasta, por exemplo, no estudo com cara top. O cara fica pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, compra um cursinho aqui, outro cursinho ali. E para ele aquilo tá bem. E na minha opinião, assim, se para ele tá bom, tá tudo bem. Só não é condizente, né, com o que ele tem. E aí você vê esse abismo entre músicos no segmento gospel excelente. Você pega um Cacau Santos, assim, esses dias eu assisti um podcast. Eu assisti um workshop dele inteiro. Né? E aí você vê aquela alta performance, o cara performando. E os caras, como eu queria tocar como o Cacau, mas o cara toca 10%, 20% do que o Cacau, por exemplo, toca. E que é o equipamento do Cacau. Isso aí acho que mata a questão do ensino e da questão da igreja, que dentro das igrejas se vive aquela questão da irmandade, da comunidade fraternal, etc. E tal. Exatamente. Aí quando chega a hora de procurar o professor, eles querem procurar o amigo, aquela história que a gente estava conversando hoje. Aí o amigo, né? Daí o amigo vai me cobrar baratinho, o amigo, sabe? Tem uma coisa cultural, eu acho que não só no cenário gospel que a gente está falando, mas no cenário geral Brasil. O pessoal valoriza muito a coisa. Isso. A guitarra. Eu sou arquiteto, valoriza muito a casa bonita. Mas daqui a pouco não valoriza o conhecimento. O professor que ensinou a ele tirar o máximo dessa guitarra. O arquiteto que otimizou o máximo das relações de uso dele dentro daquela casa. O engenheiro que fez todo o cálculo para que ela seja estável, segura e econômica. Passa por isso também, imagina. É uma coisa muito cultural. Sim, tu imagina, né? Falando sobre a tua área, por exemplo, né? O cara compra um apartamento ali no Jardim Europa de 5 milhões. E aí a pintura do apartamento, por exemplo, custa 10 mil reais. O cara não quer pagar vai os fazer 10... chororô. Ele não quer pagar os 10 mil reais, mas ele pagou 5 milhões no apartamento no Jardim Europa, entende? Então, não valoriza o serviço. Aí é que está a grande questão de você se diferenciar, né? E o teu serviço, ele realmente ser diferente e você fazer uma entrega. Porque vender, cara, tem a sua ciência, dá para estudar, dá para vender e tal. Tem técnica envolvida, exatamente, tem técnica. Mas a entrega precisa ser tão boa quanto a venda.
né? Sim. E aí, se falando de guitar, né, que é o que a gente estava mencionando nesse momento, é o seguinte, o que acontece? A guitar entra num cenário onde eu tenho que tirar agora um repertório que não é mais meu conhecido. E eu tenho... Águas não mapeadas. Exatamente. E aí chega um cliente e diz assim, eu quero tocar bossa nova. Sim. Que não é bossa nova, né? É bossa. Música brasileira. Música popular E brasileira. tu tava no teu eixo. Exatamente. E aí eu tô ali. Eu tô ali Mas isso já a escola funcionando a no escola modo... já... Porque só um parênteses, eu me lembro que quando tu começou, tu tava tentando ainda trabalhar muito com esse mercado do gospel, né? Tanto é que as propagandas, tá? Eu lembro que uma vez tu foi em um programa de rádio, na rádio gospel da cidade. Isso. Lembra disso, né? Teve lá no... Sim. Né? Teve no programa do Ébano. Lá, Exatamente, né? no programa do Ébano. Queremos você aqui. Ébano é maravilhoso. Então, Quatro convidados. então eu lembro que tu teve lá falando da escola. Daí eu lembro do papo. Eu não conheci o Edinho ainda. Mas eu lembro primeira escola diferenciada e não sei o quê. E tal, que o aluno vai poder gravar a sua aula, ouvir depois o que ele fez, ouvir o que o professor falou. Cara, eu me lembro disso. Já era uma estratégia de diferenciação de mercado, né? Isso. Já era. Só que Já era. tava nichado para aquele público. Só que a tua diferenciação de ambiente, de proposta, fisgou mais gente do que aquele público. Sim, exatamente. E aí é que tá, acho que a grande sacada da guitar, né? A grande sacada foi exatamente essa. Me diferenciar dos meus concorrentes, trazer um ambiente onde o cara... E até hoje é assim. Sem Sim. dúvida. Um ambiente onde o cara chega e ele se sente em casa. Foi como eu me senti quando eu conheci a guitar. Eu conheci a guitar em 2014, fazia aula de canto com o David, era meu professor. E o que a gente mais fazia lá era trocar ideia e curtir, cantava, fazia as aulas, mas era um ambiente muito de bate-papo, de interação, era muito legal. Sim. Era um ambiente que não tinha nada a ver com uma escola tradicional. O lance é como tu imagina uma escola de música? Tu imagina o conservatório, né? Sei lá, Exatamente. os instrumentos pendurados na parede. O maestro fazendo assim. Uma Sério, cadeirinha eu e tal. tinha isso, porque Sim. foi o que eu vivi quando era adolescente lá no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que a sala principal do Ed tinha duas salas, né? Tinha do 503 e da 401. Era um ambiente que os móveis eram todos claros, um deles, todo aberto, amplo, assim. Que dava, Vintage. dava pra fazer ensaios e pá. Né? Tinha o piano. Tinha um piano elétrico, uma bateria eletrônica. Piano. O negócio era... Era um estúdio, era com uma legal. iluminação diferente. Aí na sala de baixo era mais um clima mais para as tuas aulas, né? É. Aí tinha um sofá de couro, cara, que era o tamanho dessa mesa, assim, gigante. Lindo. Capitoné. Eu lembro desse Isso. Chesterfield. Era lindo, cara. Aí uma luz um pouco mais baixa, assim, tapete. Eu nem imaginava que existia uma sala ali naquele prédio, ali onde era a escola. Com essa cara. Com essa cara, exatamente. Sim. E um pump inglês na frente, né? Lembra? Isso. Uma bancada de madeira igual essa aqui. Isso. Com as banquetas. Com as banquetas. O freezer com a cerveja artesanal. Sim, aquela mão francesa com estilo meio art déco, maravilhoso. Cara, era uma Exato. vibe muito boa. Era legal. Eu lembro de quando eu fazia aula de música lá no Rio de Janeiro na adolescência, era bem isso que eu disse pra vocês, era o professor batendo a batutinha, regendo, Sim. cara, uma vibe de conservatório. E a guitarra era outra experiência musical. Agora vamos dizer, Ed, tu deu um passo em direção ao teu negócio, né? Que abriu. A primeira coisa não deu certo, aí tu foi lá e diferenciou. Duas coisas, né? Porque a produtora também de jingle também não deu certo. Também não né? deu certo. Já era, vamos lá, segunda tentativa de empreendimento que, pum, bateu na trave. Ok, vamos fazer isso da música, mas vamos fazer isso também seletista, né? Vida. Sim. Vamos lá. Eu comecei no escritório de contabilidade durante muito tempo, sou técnico contábil, fiz o segundo grau técnico, e aí depois vai Renner, certo? Aí depois de Renner, vai Banco Santander, depois vai Dell. Né? Nesse meio picadinho tem uma... aliás, depois de Renner ainda tem a outra loja de varejo, né? Entende? Que foi a Radan, né? E na saída do banco aí teve a tentativa de ser... produtor musical. Exatamente. Fazer A primeira tentativa é empreendendo pra você. E aí você passa por empresas, aí você fala, pô, o cara não deu certo, velho. Sim. O cara não deu certo. O cara não se enquadrou aqui, né, bicho? Esse cara aí não tem futuro. Família, né? Família. Esse cara não tem futuro, Imagina pai, família, esposa. Tu teve essa represária aí na saída? Não, eu não... A gente tá entre amigos aqui, né? Sim. Mas sim, claro, sim. Essa dificuldade eu tive, sim, né? E foi onde eu desenvolvi a resiliência, né? Uma filha pequena também, né, uma cara? filha maravilhosa pequena também. Não espera, a criança não espera pra comer, ela tem fome, né? O que eu queria que tu falasse pra gente é assim,
o primeiro passo muita gente dá, né? Eu que trabalho lá com um sistema de gestão para varejo, todo mês tem alguém abrindo um negócio. É verdade. Entendeu? E começando um negócio. O difícil é alguém continuar um negócio. Exato. Entendeu? O difícil é... nesses pequenos negócios, nessas grandes ideias, tem várias. E eu passei por, sei lá, em todos esses anos de trabalho lá, trabalhando com automação para varejo, a gente vê o cara começa, o cara para, o cara começa, o cara para. E onde é que foi o ponto que tu percebeu que a Guitar School ia dar certo, independente das dificuldades, que tu entendeu que um dia esse negócio ia girar? Qual foi essa superação de obstáculo, né? Me conta um pouco que assim, é muito fácil a gente falar da parte bonita da coisa que chegou hoje. Sim, mas fala um pouco da mão na lama, para que Isso teus alunos tenham a mão limpa para só tocar. Fala um pouco disso. Cara, aí vocês mexem com coisa muito profunda, né? Mas isso é só uma conversa. Mas é legal falar sobre isso. A FGV, se eu não me engano, ela fez um estudo sobre empreendedorismo e sobre empresas no Brasil, pequenas empresas. E eu acho que o Sebrae também tem isso, né? Que as empresas duram 5 anos. Em média e quebram, né? A Guitar School, cara, quando é que eu achei que a Guitar... Ela sempre deu certo. O fato é esse. A Guitar School sempre deu certo. Desde o primeiro mês de abertura, digamos que as contas foram pagas. Legal. Né? Tinha aluno, a escola tinha aluno. Tinha resultado. Tinha resultado, né? A escola... E acho que o grande desafio disso tudo era manter os alunos depois, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas, respondendo à tua pergunta, eu só tinha uma opção, né? Eu não podia recuar em nenhuma forma. E, para quem não sabe, quando tu chegou em 2014, a gente já estava no processo de abrir mais escolas. Sim. Nós já tínhamos músicos atendendo a escola. O David foi um que deu aula para mais de 20 pessoas. Um dia a gente fala sobre essa fase da minha vida. Ok. Teacher. O David lecionou para mais de 20 pessoas dentro da escola. Então, você imagina, 2 cubículos, né? Que são salas comerciais, são pequenas. É verdade, né? E não tem fachada. Como eu faço isso? Não tem fachada até hoje. Sim, não, andar superior e tal, né? Não tem fachada até hoje. Como isso dá certo? Você não tinha vitrine de rua, né? Pra chamar Toda atenção. vez que eu vou lá, eu pergunto pra ele por que não botou fachada ainda. E aí não tem anúncio. Não tem anúncio patrocinado. Como dá certo? Cara, você vende para quem se identifica com a sua marca. Você vende para quem se identifica com a tua cultura. Você vende para quem realmente você tem que vender, né? Alinhamento de intenções, né? Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas elas vão te procurar em algum dado momento. Elas vão te procurar. Porque você tem o que oferecer. E a Guitar School ela começa com uma escola diferente, porque quando eu abri a Guitar, eu disse, cara, eu não quero mais uma escola comum. Eu trabalhei na Dell e dei aula numa outra instituição de música durante muito tempo. E disse, cara, eu não quero que a minha escola seja isso. Né? Eu quero que os meus alunos, cara, eles realmente encontrem um lugar para que eles sejam felizes na escolha da sua arte. E que eles tenham um alto rendimento aqui e eles se sintam em casa. Né? Que não seja aquela coisa maçante, chata. Tu vendeu uma satisfação plena, né? Conhecimento, experiência, bem-estar. Exato. Sabe que eu, fazendo um parênteses sobre isso, percebendo que estou observando a trajetória, né? E eu acho que tem um insight aqui muito importante, que eu acho que não sei se todo mundo percebeu. O Ed era um bom músico, né? Falando. Sim. Certo? Certo. Mas o Ed não teria Guitar School se ele não tivesse passado por essas instituições. Exatamente. Tu percebeu isso? Com Porque, certeza. tipo assim, a construção da mente vendedora, primeiro, né? Depois, a construção da organização de uma metodologia de venda, né? Que vem lá da escola, sabe? Veio trazendo isso. Uhum. E o resultado do Ed, dessa experiência, somado à música dele, foi o que resultou a Guitar School. Sem dúvida. Tu entendeu isso? Sim, claro. Cara, não existiria sem nada disso. Não existiria sem nenhum desses desafios. Então, um insight que a gente tira até aqui, antes da gente pular para a próxima etapa, é não pula etapas.
Não adianta, se tu quer um dia ter um empreendimento, né, aquela parada que tu gosta de fazer isso. Tu precisa passar por um momento de preparação para desenvolver e chegar até aqui. Só que os desafios, Ed, que depois fizeram tu aprender sobre o negócio. E quando tu estava falando ali agora que as pessoas vão comprando conforme se identificam com a tua marca, tu foi construindo isso ao longo do tempo. Uhum. Mas desse passo de ter uma empresa iniciante que se paga, né, até ter a empresa consolidada que te paga, tu passou por um bocado de coisa, assim. Eu queria que tu explicasse assim pontos de ir um pouco mais a fundo nisso, assim. Essa questão emocional? Exatamente, porque assim, talvez a gente, por causa do nosso roteiro, né? Aham. Não, é sério aí. A gente não tá deixando o Ed tão à vontade para falar o que eu gostaria que ele falasse, entendeu? Então por isso que eu tô me metendo aqui no roteiro. Aham. Então assim, cara, tu bateu na trave algumas vezes, né? No meio desse caminho, desses 10 anos de Guitar School. Sim. E eu acho importante para quem tá vendo, porque a gente não deve vender nunca um mundo ideal, né? Porque nunca é o mundo ideal. Sim. A gente passa por, né? A gente mete a mão na lama, que nem o Homer falou. Sim. E eu queria, assim, claro que tu não precisa abrir a tua vida aqui pra nós da maneira como tu te sentia à vontade. Eu queria que tu falasse assim, passei por isso e aconteceu isso e assim, da maneira... Traz pra nós, assim, a história. Ó, nós estamos falando de 2011, Guitar School, isso? Nós estamos falando saída da Dell dezembro. Tá. Né, 11. De dezembro de 2011. Tá. E a gente fala de uma estruturação extremamente rápida de final de ano, né? E na verdade, há uma tentativa ainda, tá? Há uma tentativa nessa saída de ainda trabalhar numa empresa de educação como vendas, né? Na área de educação. E a pessoa, tipo, que eu trabalhei, né, junto, né? Tipo, te deixar no limbo. E aí eu preciso startar a Guitar School. Eu aqui sentado contigo, eu volto uma mesa de vidro com os pés de tabaco, uma cadeira de couro branco, o meu notebook e um caderno do lado. E eu escrevendo, eu tô lá agora, sabe? Tô escrevendo, eu tenho Consegue tudo, perceber todo esse momento. todo esse momento. E aí quando você me fala sobre as dificuldades, né, que é o que você perguntou, assim, tudo que eu passei, vamos lá, eu quebrei a Guitar School. Eu perdi um casamento, entende? São coisas extremamente difíceis, né? O empresário, ele não precisa perder tudo. Cara, me dá receita de bolo, pronto, é isso, exatamente, é isso mesmo? Você quer me dar uma receita de bolo? Quer dizer, é muito fácil, né? Eu não estou criticando ninguém hoje, mas tá muito fácil nos dias, tá muito fácil. Sim. A ideia do mundo ideal, né? Uma vida épica. A vida é épica e tal, nada contra. Eu acho que tem que ser. Eu sou um cara que eu busco a minha vida épica. É isso aí. Eu tô de Wendel Carvalho hoje. Eu busco. A minha Porsche está aqui embaixo, aqui no estacionamento, para quem não sabe. R$1 milhão. 911, uma carreira azul. Muito bonita, por sinal. E cara, eu entendi a tua pergunta. Sim. Entendi bem a tua pergunta e vou te responder. A batida na trave, é isso que eu... A batida na trave. Quando porque tem duas filiais no prédio, né? Tem o meu ambiente todo top, que inclusive uma cliente chega para mim e diz, olha, se tu não der certo como músico, como arquiteto e decorador, você vai bem, hein? Isso aqui é fino demais. Sim. E aí sempre ficou essa pulga atrás da orelha, né? Sim. Sempre ficou, né? Tá aqui o arquiteto que não me deixa mentir. E aí o que acontece? Eu me emociono e digo assim, cara, agora é a hora. 2014, talvez 2015 para 2016, eu acho que foi isso. Eu digo, eu tô com a escola aqui rodando, as coisas estão indo, tô com a minha caminhonete e tal, Paraná, cara, eu vou abrir mais. E aí vou virar franquia, vou fazer o franchise e tal, projeto, e vou fazer tipo que nem um outro concorrente aí, né, School of Rock. Vou fazer franquia pelo Brasil inteiro, que na verdade tinha uma outra, né, que já foi.
Que evaporou. Que evaporou, né? Já foi. Quando eles entraram aqui, agora tu vai quebrar, porque você entrar. Eu não vou quebrar. Eu tenho os meus clientes. Né? Entrou uma escola do Rio de Janeiro aqui. Eu sei, eu lembro. Né? Os caras disseram, vai quebrar a banca. Cara, não vai quebrar nada, mano. Cada um no seu quadrado, Cada né? um tem o seu cliente, tem o seu mundinho ali. Mas, cara, e aí foi o grande erro, digamos assim, que eu tive que aprender rapidamente e tive que reconhecer, né? Que eu abri 4 filiais. Tu te lembra dessa época? Sim. E daí nessa época já não deu para fazer gestão de nada, e aí os profissionais já não atendiam de acordo com as minhas expectativas, nem com a ideia da escola, não compraram a ideia da escola. E ali foi muito duro. E ali foi muito difícil e até o momento que a economia também não foi bem, a culpa não é da economia, a responsabilidade não é culpa, né? A responsabilidade. Mas agrava, né? O cenário agrava o cenário. Mas a responsabilidade é minha de não ter tido um caixa forte para dizer, cara, pode parar 2 anos aí que a empresa vai se bancar, né? E aí sim eu fecho ali em 17, talvez, por um período, vendo tudo. Isso, pelo que eu estou entendendo, esse grande obstáculo, o teu crescimento te fez encolher nesse momento, foi isso? Exato, porque eu abracei um compromisso sem ter uma equipe. Bateu na trave no custo. Exatamente, sem ter uma equipe preparada para assumir a responsabilidade. O famoso passo maior que a perna naquele momento, talvez? Exatamente. Não foi por falta de aviso, né? Mas, e aí o grande aprendizado, né? E aí eu tive que retroceder ao Pocket. Mas aí quando eu retrocedo ao sistema Pocket, que é um sistema mais enxuto, com margem muito maior, né, cara? Como um professor de particular de música, né? Com um ticket já alto, fazendo uma entrega muito mais diferente. Sim, porque vai ser escola, mas o profissional fica, né? Exatamente. E aí, porque, cara, o que acontecia? As pessoas tinham uma ideia assim, viam as fotos da Guitar School, os vídeos e tal, achavam que a Guitar School tinha, sei lá, 1.000 metros quadrados. Aí chegava lá, eram 2 salas comerciais de 40 metros. Bom, sim. É isso aí, cara. Né, mas a gente atendia muita gente, o nosso ticket era um ticket alto, né? Entende? Então, a margem sempre era uma margem muito boa, né? E, cara, isso foi um baita de um aprendizado. E aí, claro, o cara tem um divórcio no meio dessa situação, tem o teu sonho, e aí, vou fazer o que agora? Aí tenta ali uma coisa... Cara, foi um período mais ou menos de 4 a 6 meses no máximo, acho que não deu 6 meses. Acelerado? E aí eu estava fazendo gestão de um negócio para um amigo meu, olha só que doideira, né? Eu já conhecia de marketing digital na época, e aí eu fui fazer um processo para ele e tal, para divulgar a empresa dele. E ele chegou e disse para mim, cara, olha só, meu, deu resultado, tô super feliz contigo, tô te pagando com gosto e tal. E ele disse assim, cara, mas, poxa, você é músico, cara, você tem uma escola, você tinha uma escola, esse é teu métier e tal. E eu só me dei bem quando eu voltei pro meu negócio, que ele também tinha feito uma transição e voltou pro negócio dele, que é um negócio de carros e tal. E ele tava super faceiro, super feliz, estava entrando muita grana no negócio, no business dele e tal. E aí eu disse, cara, eu vou voltar. E quando eu disse, eu vou voltar, e isso é uma lição que fica, né? Quando eu disse, eu vou voltar, todas as coisas à minha volta, todas, exatamente todas, caminharam para que eu voltasse com a escola de uma forma mais imponente, num outro lugar, Sim. vitrine, e com grandes desafios e que não eram financeiros. Sim. Porque ali eu fiz um processo de coaching, né? Fiz um processo, eu recebi eu era coach de uma treinadora, e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu vi o quanto eu era rico, o quanto eu tinha para entregar para as pessoas ainda, e o quanto, né, eu não sabia disso. Mesmo sendo um educador e já sendo mentor, né? Porque eu já tinha sido, naquela época eu já era mentor na escola. Não se nomeava como mentor, mas já era. Muito parecido com o que os nossos patrocinadores fazem também, né? É verdade. Nossos patrocinadores. Tu vê, o Homer tá pegando o jeito de fazer um programa, né, cara? Tá. Tu ia fazer uma pergunta, né? Não, eu ia fazer uma pergunta. Vamos dar continuidade. Segue o baile, cara. Vou fazer uma pergunta. Nessa época, tu chegou a desacreditar, assim? Mesmo, ou tu manteve a chama acesa? Eu fiquei doente, né? Sim. Eu adoeci, né? Sim.
Eu fiquei doente. Literalmente doente, não ficou assim. Ah, é uma doença. Não, eu fisicamente, adoeci. o corpo Fisicamente, eu adoeci, adoeceu né? mesmo. Eu adoeci, né? Porque você entra num divórcio tumultuado, você tem que... né? Tem um custo elevadíssimo, você não tem trabalho. Exato. E você não tem trabalho. E aí você entra no hall dos músicos, né? E aí acontece uma coisa muito linda na minha vida nessa época, né? Uma coisa especial que eu tenho o maior carinho. Eu sempre toquei num segmento, aí vou tocar em outro. Cara, onde é que eu vou tocar na noite. Sim. Fui convidado, né, para tocar na noite e fazer um projeto super especial e um grande desafio musical. E aí o que acontece nesse desafio especial Coldplay? Coldplay tá vindo pro Brasil, né? A produtora pede o guitarrista e tem um cara para indicar, esse cara aqui é fera, ele vai encontrar os timbres, vai tirar as músicas. Porra, mas falta menos de 30 dias. Confia no cara, chama o cara, manda o material pro cara, que semana que vem o cara tá com 10 músicas tiradas já prontinhas. E aí entra o Ed, que é o cara que vai pra noite e é o cara que vai abrir a escola. E aí é o cara que cresce. É o cara que vai pra noite tocar. Aí vira a chave. Aí vira a chave. E aí é o cara que abre a escola num pico legal, aí começa a atender gente diferenciada, começa a entender. Nisso eu já tinha produzido aluno. Eu já tinha mentorado, por exemplo, o Gustavo, o Guga, da Gup, né? Que hoje tem quase 400 mil seguidores no Instagram. E tem mais de 5 milhões de visualizações lá no Spotify. Legal. E entendeu? De player, né? E... bicho... E aí eu tomo... Já tava numa expansão franca, então. E aí eu tomo aquilo pra mim como, cara, essa é uma grande virada de chave na minha vida. Eu tenho a minha oportunidade de agora fazer totalmente diferente, dar muito mais certo do que eu dei até agora. Aí encontro muitos desafios ali, naquele prédio, né? Do shopping. E não financeiros, mas de relacionamento mesmo e tal. E tomou um processo, né? Cara, uma coisa doida, assim. Eu nunca tive nenhum problema com isso. E, cara, isso me faz o quê? Sair dali. Mas, assim, sair dali com a cabeça erguida, com tudo certo, com nenhum problema pontual naquele lugar, tendo investido a grana que eu não tinha. Saiu pela porta da frente. Cara, saí pela porta da frente. E aí eu vou para um lugar que eu tenho que construir tudo de novo, velho. E eu vou para um lugar que eu tenho que construir tudo de novo. Eu pego um lugar cru de novo. Só pra galera entender, talvez tu não tenha deixado isso claro. Eu vou contar essa parte, que é a parte que eu me lembro. Quando o Ed ressurge, ele ressurge num shopping aqui de Porto Alegre que tem uma vitrine pra frente da avenida, assim, que todo mundo que passava na avenida via Guitar School no vidro transparente lá. Um lugar incrível, né? É. A sala era... E lá que tu teve essa incomodação aí no processo. E lá eu tive Foi expurgado pelos condôminos. Na verdade pela síndica. E depois a gente descobriu que tem um monte de treta e maracutaia lá, né? Enfim, eu nem vou abrir aqui, mas... Deixa assim, né? Deixa assim, cada um com seus problemas, né? Isso aí. Eu posso dormir tranquilo de noite, né? Bem de boa. E aí, cara, acontece esse lance mesmo da escola ser vitrine, muitas famílias, e lá eu faço o seguinte, quando eu faço esse processo de mentoria lá, de coaching, né? E aí eu já recebo essa ideia, né? Porque a gente não tem ideia. A gente recebe a ideia. Sim. Né? Eu já estou vibrando numa outra frequência, eu já estou com o corpo, né, muito mais magro, com uma saúde física, mental, já estou super fortalecido. E eu digo assim, cara, eu vou aumentar aqui meu ticket, mas eu estou cobrando dessa galera um valor X. Eu chamo todos os meus alunos para uma reunião, não cabia ninguém lá dentro, e faço uma pequena apresentação assim no espaço, a gente abre todo ele e tal, tinha uma divisória. E galera, o negócio é o seguinte, com esse ticket não está funcionando, eu preciso aumentar o ticket, e eu chamei todos vocês aqui, as diretrizes da empresa. E é uma coragem você fazer isso. Peraí, tu chamou todos os alunos para dizer que ia subir o preço? Subir o preço. Em conjunto, tu falou pra Em eles? conjunto, e quem não quisesse... Chamou pro confronto, né? E quem não Gente, quisesse, o preço vai subir, é isso. É isso aí, eu não posso fazer nada, né? E aí todo mundo para quanto? Muito mais quanto? É tanto. Legal, bacana, a gente vai pagar. E aí com essa grana, obviamente, eu saio do lugar e vou para um outro lugar, cru, e aí sem nada, né? É um prédio que tem um pé direito de 7 metros de altura. Era literalmente uma tela em branco. Todo branco. Literalmente. Na avenida também, numa avenida de Porto Alegre e tal. E com 2 lâmpadas penduradas num fio branco.
Para mexer lá tem que pegar um andaime, pegar uma escada, chamar o bombeiro. Sim. Rapel. Era tipo isso, eu lembro dessa escola, dessa fase aí. Uma loucurada, né? E aí para quem não sabe, eu sou aficionado por arquitetura. Adoro arquitetura, conheço bastante. Ricardo Legorreta é um nome muito legal. E eu vejo algumas obras do Ricardo Legorreta, que trabalha com incidência de luz, né, solar, obviamente, com claraboias, e de água, né? Perfis de água. E cores, muitas cores no concreto. E lá nesse prédio, como ele tinha 7 metros, ele parece um hotel que eu não vou lembrar o nome, lá no México, que tem uma bacia com um motorzinho e aquela bacia fica mexendo aquela água ali. Muito legal. E dentro tem rosa, tem amarelo e tem um lugar totalmente azul, cheio de claraboias, com incidência de luz na água. E tem um perfil de água e lá é tipo um lugar relax, assim. E aí eu penso comigo. Cheguei, porque a Guitar School, para quem não sabe, o logo ali é sempre roxo. Uhum. E eu digo, cara, a Guitar School agora vai ser azul. Porque quando a gente fez a Guitar, ela tem vários layouts com cor, assim, o layout é o mesmo, mas as cores são várias. Assim. Sim, você tem proposta com variação de cor. Exatamente. Eu digo, cara, e o azul depois, né, eu fui pesquisar, o azul é maturidade, né, velho? O cara tá tranquilo já, tá maduro, sabe o que quer, e eu digo, cara, vou buscar esse azul do Ricardo Legorreta e achei Oceano Índico, se eu não me engano, Índico. E, cara, achei a cor, mandei fazer. E aí contratei andaime e pintei toda a escola de azul, inclusive o teto, coloquei 2 luminárias bacanas e fiz um piso de porcelanato cinza, de 1 por 1, né, mano? E aí o que acontece? O sol batia, quando eu entrava dentro daquela sala, parecia que você estava dentro do oceano. E aí a galera que entrava lá tinha, cara, uau, uma experiência assim sensorial. Já era legal. E aí aquilo pra mim foi sempre assim, cara, legal. Eu tive muito os ambientes com estofados caros, iluminação cara, equipamento caro. Estou começando tudo de novo, porque eu deixei uma grana lá no shopping e naquele prédio. E disse assim, cara, estou começando, mas estou começando super consciente, maduro do que eu quero. E eu sei, todas as coisas confirmam e indicam para mim que esse lugar, eu vou ter muito sucesso nesse lugar. E aí eu não preciso dizer que hoje a Guitar School tem aquele espaço e mais 2 espaços naquele prédio, sem contar a grande reforma que nós fizemos naquele local, que ficou simplesmente um estúdio fantástico. Para mim, que sou dono, eu não vi nenhuma escola de Porto Alegre mais bonita. A gente vai botar na edição, enquanto tá falando, eu vou pedir depois pro pessoal botar umas fotos do ambiente. Tá bom. Depois tu manda pra gente ali, a gente Legal. bota.
Vou fazer uma pequena pausa antes da gente passar para o próximo bloco. Fiz essa pergunta Manda aí ver, faça aí. Para a gente falar sobre os nossos patrocinadores, né? Fazer mais uma chamada aqui para dar valor para quem está apoiando esse projeto. Então, mais uma vez, queria lembrar vocês que quem está apoiando esse projeto aqui é o Super Chesini, supermercado lá de São Borja. Quem é de São Borja região ou está passando por aquela região, dá uma passadinha lá no Super Chesini. Sempre presente nos melhores momentos da sua vida. Super Cesto Básico também lá em Santo Antônio da Patrulha. É uma ótima opção de supermercado ali da região, também no centro da cidade. Logo mais no início a gente deu o endereço e também vamos botar aqui nos links na descrição do vídeo. E também a Lancheria Sanduba, melhor a laminuta aqui do Bonfim. E estamos sempre esperando vocês com a batatinha mais sequinha da história, né? Estamos aqui comendo, a gente não para. Nós vamos matar essas batatas até o final do negócio. Vamos sim. Vamos devagarinho, a gente chega lá. Romerito, pra gente dar continuidade no nosso roteiro. A gente está falando agora da mudança da guitarra pro ponto atual. Ok. Já uma outra energia, já uma outra mentalidade, como você falou, é uma guitarra madura. Uhum. Madura. Me conta aí, é importante a gente entender agora, nessa etapa de maturidade, quais foram os novos desafios? E fala também um pouquinho, porque tu disse que passou por um treinamento com coach e você se percebeu também mentor. Como que o professor deixou de ser professor e adicionou ou transicionou o mentor, Ed? E como isso acontece todo dentro da guitarra? Fala um pouco pra gente desse momento, essa virada de chave, que eu acho que vai passar pelo momento atual da guitarra, né? Eu acredito, o David traz uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? A Guitar School não existiria se eu também não passasse pelas outras empresas, pelos os outros processos, né? Que foram, obviamente, amadurecendo pensamentos e ideias dentro de mim. Eu acho que passa tudo por isso. E a questão da mentoria, veja bem, já passa por você pegar uma pessoa que não sabe nada de música e você ter toda a paciência do mundo, todo o cuidado do mundo e transformar aquela pessoa que não tem conhecimento ou que não tem habilidade para tocar um instrumento num músico profissional. Um ponto importante foi a nossa festa de 10 anos, que foi uma festa linda, maravilhosa, no Dado Beer. Dado Beer, muito obrigado. Inclusive o Dado Beer, né, vou usar a palavra se beneficia, né? Se beneficia de um dos meus talentos, né? Assim, de um dos meus mentorados, que eles patrocinam a GUP, né? Sim. E todo mundo sabe que fui eu que indiquei os meninos para... Pode falar. Não, eu ia falar, aliás, Guga, queremos você aqui. O Guga. Importantíssimo, você Guga virar nessa mesa. O Guga e o Pedro, né? Os dois. O Guga e o Essa Pedro, dupla é maravilhosa. O Gustavo e o cara. Pedro é ótimo, né? Tem cara, papo para falar com eles, eles têm né? papo, cara. E tem uma coisa que eu acho que é muito especial a gente falar sobre... Tu tá falando sobre mentoria e tal, cara. Que é a percepção dos outros. Sim. Que é o aprendizado, né? Eu preciso ser humilde. Eu posso tocar tudo que eu quiser. Toco um monte de coisa difícil, cara. E posso ter um monte de empresa, posso ter um monte de business, um monte de negócio, né? Pô, eu agora estou abrindo outro business, né? É isso aí. Né? Uma clínica de atendimento psicológico, né? Legal. Com um espaço para psicólogas atenderem. Mas, obviamente, que isso também vai estar ligado à Guitar School, né? Mas aí depois a gente segue nesse clima aqui. Mas, né, respondendo à pergunta e trazendo o fato, é o seguinte. Quando a gente tem humildade de reconhecer que eu estou sentado à mesa para aprender e não só para ensinar, eu recebo muita coisa. Muito insight, eu aprendo, obviamente. Porque, cara, legal, você pensa diferente? Bacana. Bicho, por que você chegou a essa conclusão? Por que eu, no meu entendimento, na minha razão, na minha formulação de pensamentos, de criar pontos de conexão, conectivos, por que eu não cheguei? Eu quero entender como tu chegou até aí. E foi dessa forma que eu comecei a desenvolver essa questão do aprendizado, de dar mentoria para as pessoas. Como diz a música, tu manteve a beleza de ser um eterno aprendiz, né, cara? É clichê pra caramba, né? Mas, cara, faz todo sentido. Mas é isso. Mas é, com certeza. Faz todo sentido. Muito legal essa percepção. Você ouve muito, cara, porque o teu cliente, cara, aí começa a falar de business também. O teu cliente, ele chega lá e ele tem uma necessidade. Aí, mas é clichê tu falar sobre isso. Todo mundo tem uma necessidade. Beleza, ele tem. E vender
se antecipar a essa necessidade. E como é que se faz isso? Você ouve. E nesse processo do ouvir, se o teu raciocínio... E, cara, se você não estiver bem contigo, né? Já começa com a qualidade de vida que você tem, cara. Sim. Se você não estiver bem contigo, se tu, cara, não estiver conectado com a tua essência, com a tua verdade, com aquilo que tu vai entregar, o cara tá falando ali, você tá pensando, pô, mas eu tenho aquilo para fazer, mas eu tenho que pagar tal coisa, mas eu tenho que atender. Se tu não tá te percebendo e entendendo a ti mesmo, é difícil tu perceber a necessidade dos outros. Exatamente. Se tu tá confuso contigo mesmo, é difícil. Então, estar presente, hoje todo mundo fala nos podcasts, você pega a JJ, né, o JJ, você pega muita gente aí e fala sobre o estado de presença, né? Então, cara, você precisa estar presente. E aí, claro, isso tá com rotina, tá com tudo. Por exemplo, cara, eu já tive sobrepeso, ou eu já quis ter uma vida de atleta, digamos assim, né? Então, cara, eu precisei desenvolver resistência física. Antes da resistência física, eu tive que desenvolver uma persistência, né? Uma consciência de que, cara, eu preciso correr esses 3K, eu preciso correr esses 5K, eu preciso correr 10K. E aí as pessoas, tá, mas qual é o... Tem, assim, um pessoal que pensa, tá, mas qual é a necessidade de correr 10K? Cara, saúde, de se alimentar bem, saúde. É isso aí. Você ter disposição, você ter rotina, você acordar de manhã. Se eu tenho isso já pré-estabelecido dentro de mim, para que eu faça isso, eu posso usar esses mesmos, que não são gatilhos, mas eu posso usar esses mesmos processos, né? Essa mesma filosofia, esse mesmo movimento para outras pessoas. Sim. Quando eu estava nesse processo lá atrás, que eu estava fortalecido, que eu disse, cara, fiz esse processo de coach e tal, que hoje está banalizado, né? Recebi essa mentoria, me desenvolvi. Cara, eu comecei a fazer isso para as pessoas de graça. Eu tinha uma amiga que era massoterapeuta, que hoje está nos Estados Unidos, super bem, obrigado, está vivendo muito bem, que ela estava passando por uma dificuldade. Simplesmente eu disse, eu vou te ajudar. Como é que tu vai me ajudar? Eu vou te mostrar o caminho, porque se eu fiz, tu também vai fazer. E essa foi uma frase que eu recebi essa semana de uma cliente minha, que disse para mim, que não é mentorada, tá? Estudou o irmão, a irmã e ela agora lá na escola. Porque ela viu o resultado no irmão, tá vendo o resultado na irmã, e ela também quer ter o resultado, quer entender todo esse processo. E ela disse, Ed, e o termo que eles usam para mim, Ed, você é fodão. Né? Óbvio que eu não vou me encher de orgulho nisso e tipo, né, me sentir e tal. Não, cara, eu me coloco sempre no meu lugar. Mas a gente tem aquilo que a gente merece ter. A recompensa do que plantou. Exatamente, a lei da semeadura, né, cara? Então, a semente é livre. Eu sempre te falo isso. Né? É preciso ter semente no bolso. Isso aí. Independente do solo, independente da condição, independente de tudo, cara. Você tem que semear, porque uma hora a chuva vem. Então, se o cara fica lá esperando a chuva vir, ele nunca vai semear, velho. Aí a chuva vem, legal, cara, tinha que ter plantado, não plantei. Agora não sei se vai nascer. Passou. Entende? Passou, velho, passou, já era. E ela disse exatamente essa frase que eu acabei de falar, né? Então, cara, eu levei, voltando ao assunto dessa minha amiga que está lá nos Estados Unidos, eu levei ela para Bento Gonçalves, um dia de manhã. E a gente fez uma caminhada até o Caravaggio, lá 5 km, 5 para voltar, são 10. E tem uma subida. E eu lembro, eu disse, a gente vai em silêncio. A gente vai fazer aqui um voto de silêncio, a gente vai em silêncio até lá em cima. E você vai enfrentando, fazendo um enfrentamento das suas dúvidas, dos seus problemas, das coisas que estão aí, né, contigo, e você vai ter que enfrentá-las. É tu e tu. Você não precisa ser melhor do que ninguém. E ela era uma mulher muito aguerrida, uma mulher que treinava, sabe, do gym também, assim, né, fazia musculação. E, cara, ela foi enfrentando os demônios dela. E quando chegou numa subida, assim, numa rampa alta, assim, ela... E era uma mulher forte, né? Ela disse assim, falta muito para chegar, eu não tô aguentando, sabe? E eu disse para ela... E aí eu disse assim para ela, você vai conseguir. A gente já está chegando, falta pouco. Mas é esse mesmo comportamento que você tem nos seus outros negócios, que você tem que vencer. Não interessa o destino. Em nenhum momento você me falou da vista linda e maravilhosa que tem aqui, do silêncio encantador que tem para que a gente fique com os nossos próprios pensamentos. Para a gente se entender, se ver,
né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Porque hoje é assim, cara, o que eu tenho? O que eu quero ter? Cara, tá errado. O que eu sou? O que eu quero ser? Antes de ter, ser. Exatamente. Porque o ser é muito mais importante do que ter. Coisas são coisas. É verdade. E as coisas vão embora, e eu sei disso. As pessoas não ficam para sempre do nosso lado, as pessoas que a gente ama. As coisas que a gente tem, quando a gente morrer, a gente não vai levar. Alguém vai ficar, será que alguém vai cuidar? Será que alguém vai vender, vai torrar? Será que ainda vai existir, entende? E aí a gente é apegado a coisas. Quando a gente deveria ser não apegado, mas desapegado total e mais próximo das pessoas, né, em ajudar. E a virada de chave está justamente nisso, Homer. Ajudar pessoas. Quando você ajuda pessoas, o universo, Deus, né? Quando a gente fala universo, para mim é Deus, porque Deus é o universo, Deus é tudo. E Ele é o criador de todas as coisas. Então Deus é o universo. As coisas conspiram, não é que conspiram, mas as coisas vêm para ti. E se não vem do jeito que tu acha que deveria vir, cara, beleza, luta com aquilo, enfrenta, faz um enfrentamento, porque aquilo vai te fazer forte. Aquilo vai te tornar a pessoa que tu tem que te tornar para poder, primeiro, mudar, evoluir. Evoluir é uma mudança, né? Ninguém evolui do ponto A para o ponto B na inércia. Ele precisa se movimentar. O movimento é importante. E aí, concluindo essa história, ela volta. E a gente acaba voltando mais de tarde, assim, de noite, porque tem um momento de contemplação que eu faço lá sempre, né? Eu, quando vou a Bento, faço isso também. Tiro os meus calçados, independente se é inverno, verão, sento no banco e boto meu pé no chão e olho aquela vista. E no meu coração eu tenho aquela gratidão de estar ali naquele lugar, me sinto presente, me conecto com aquele lugar. E é uma coisa legal, né? Por exemplo, o Guga falou no depoimento dele lá para a escola sobre, eu me conectei com o Ed. Então essa mentoria, essa parte de você ser mentor, cara, ela entra na conexão das pessoas, elas se sentem seguras ao teu lado. Se sentem assim, eu posso confidenciar coisa para esse cara aqui já vivenciou, esse cara é um bom ouvinte, esse cara aqui vai me ajudar, vai contribuir no meu desenvolvimento. Então a mentoria, ela parte nisso. E se eu sou mentor na música, eu posso ser mentor em qualquer outro lugar. É verdade. Sim. É verdade. E tu talvez atribuiria o sucesso da fase atual que a Guitar vive a tu entender que de fato tu tá lá para desenvolver músicos e artistas, mas antes disso tu desenvolve pessoas. Exatamente. Tu atribui a isso? Atribuo, sem sombra de dúvida. E independente do business, né? Porque eu sei que tem no roteiro, por exemplo, a pergunta sobre resultados, né? Sim. Resultado de pessoas. Resultados consideráveis, né? Acho que foi assim, expressivos ou resultados importantes. E eu fiz uma anotação, né? A maioria dos clientes já me conhece. A grande maioria. Né? Eu trabalho no offline, né? Talvez esse ano a gente vá para o digital. E talvez monte um modelo de negócio para escalar isso e atender mais pessoas. Mas isso ainda é um embrião. Sim. Né? Já tem bastante gente que faz isso, né? Então, assim, o que valida isso? A proximidade, a confiança e a autoridade que eu tenho. Né? Porque a pessoa ela já me conhece, já sabe um pouco da minha história, eu conheço um pouco da história dela. E nesse caso, assim, geralmente, cara, para o business transformar, o cara precisa ser transformado. Sim. Sou eu que preciso ser transformado, dia após dia. Ninguém engana por muito tempo, né? Não. Não tem. A verdade vai ser sempre verdade em qualquer lugar. É isso aí. Posso dizer assim, daí conhecimento de causa de quem te conhecia? Enquanto tu não tinha virado essa chave na tua cabeça, o negócio também não virou, né? Exato. Né? Sim. Tudo tá aqui dentro, né? É. Quem você é não é o que você tem, né? É isso aí, E cara. um relato breve, assim, a festa de 10 anos da escola foi um momento especial, né? Foi um momento interessante. Mas o principal, assim, que eu percebia... Pode rolar foto aqui pra galera. Pode rolar foto. Claro. Né? Bota o David cantando ali. Né? Coloca o David, olha, vai ser legal, Gui.
Então, assim, ó, quando eu encontrei lá os alunos e tal, eu cantei lá com eles, né? Fiz parte da banda dos guris lá, dos alunos. E tinha gente de todas as idades, né? Então, tinha uma banda que era uma senhora de uns 50 e poucos anos, né? Tocando violão, tocando Creedence. Com, né? Teve a banda sênior, eu chamava de banda sênior. A banda sênior, o pessoal mais velho. Aí o meu era só guri, só guris. Só guris, só homens, mas misturados, assim, uns mais novos, outros já casados, com família e tudo mais. Engenheiros, arquitetos, advogados. Heterogêneo, né? Mas todos eles, cara, com um sentimento de gratidão por aquele momento que era incrível de ver. Sabe? A integração entre eles, com o Ed, sabe? Tanto no processo dos ensaios, quanto no processo de... Tu participou dos dois, né? Isso. Dos ensaios lá dentro, das práticas coletivas. Das práticas coletivas. E daí, quando chega lá no dia do evento, é quase como uma coroa para os alunos, assim, depois de terem passado por um processo em que eles não acreditavam que podiam tocar o instrumento. Sim. No palco. Primeiro para si mesmo, né? Uhum. Eles não acreditavam que não podiam tocar nem dentro de uma salinha, só eles e a família. Aí, de repente, eles vão parar numa prática coletiva, onde mais pessoas... Com outros instrumentistas. Eles foram subir na escadinha. E eles ganharam uma confiança da parte do prof aqui, sabe? Do Ed, que quando eles chegaram lá, eles estavam exaltados, sabe? Tipo assim, cheguei... Estamos nos apresentando com banda em um grande palco. Em um grande palco, uma casa reconhecida de Porto Alegre e tal. E foram lá e tocaram e foi incrível, cara. Foram quantas bandas mesmo? Acho que deu umas 6 bandas, né? Porque teve o Lelo, teve a Mari. Isso. Né? Mas o lance é a galera toda tava com um sentimento de gratidão. E isso é o resultado desse trabalho que tu tá fazendo. Não sei se vocês percebem isso que vocês narraram agora aqui. Isso é a síntese da história da Guita. É a síntese. Olha só, a Guita começou, como tu disse lá no início, sendo uma escola dentro de escolas, para ensinar a tocar. Uhum. Depois de um tempo, a Guita passou para a sala própria para promover uma experiência diferente. E agora você está numa fase onde você promove uma mudança integral, ampla, não só do instrumentista, mas da pessoa que toca o instrumento. Olha o que foi o que o David narrou. Os caras não acreditavam que conseguiam tocar instrumento, depois não acreditavam que conseguiriam tocar para a própria família, se veio dentro de uma banda e depois se veio dentro de uma banda se apresentando em um grande palco para um grande público. Exato. É uma história de um contínuo de maturidade muito bacana. E a gente tá falando desde o garoto, que é novo e tem seus sonhos, talvez na música, até da senhora que já passou toda a vida dela. Desde o júnior ao já sênior. teve filhos, já teve a carreira dela, daqui a pouco já tá se consolidada. aposentando e tal, ou coisa assim. E tá vivendo aquela experiência. É muito legal mesmo. E parabéns pelo trabalho. Foi massa. Tu sabe que eu queria fazer um parêntese em relação a isso. Tem outras escolas em Porto Alegre, e não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma escola, que são meus pares, e eu quero e adoraria que Porto Alegre tivesse vários professores de música, não preocupados somente em dar aulas de música. Aí o cara vai dizer assim, um cara idiota, né, meu? O cara fala, mas eu sou professor de música, né? Cara, promove uma transformação na pessoa, né? A música é isso, né? Sim. A música transforma. E tem uma outra coisa que me incomoda profundamente, que é a grana pela grana, né? Aí você tem uma escola grande, com 100, sei lá, 150 alunos, e você faz, sei lá, 10 shows num lugar gigantesco, que a criança nem sabe tocar direito, mas coloca a criança lá para o pai pagar uma fortuna em vestuário, a fortuna do lugar. Sim, o foco tá no evento e no processo e não no aluno. Exatamente. Entende? E aí, cara, isso já para mim é um diferencial da Guita, né? A gente não tá aqui para ser uma escola gigantesca de 500 alunos e não conseguir atender direito as pessoas, entende? Tipo, eu tenho uma metodologia, eu vou te enfiar goela abaixo a minha metodologia. Sim, entende? aquela coisa bancária, eu deposito conhecimento em você. Absorva. Você paga a mensalidade, eu te ensino a tocar música, que aí, cara, beleza. Aí eu tenho, obviamente, eu tenho uma escola grande, de 100, sei lá, 200 pessoas, 5% disso tem um talento nato, e eu consigo lapidar e digo, formei aqui músicos excelentes e tal, piriri, pororó, porque eu vou botar essa joia na Rede Globo, no programa tal e tal, vou botar Sim, lá, quero né? vender alguém. Exatamente, cara. Se esse é o objetivo, também não tem... É legítimo. Não tem problema, é legítimo, né? Mas a gente está vivendo hoje muito mais essa questão de uma aparência
e do que realmente olhando para a essência. Né? A gente vê famílias, por exemplo, que largam os filhos simplesmente por largar. Vamos botar numa atividade. Essa escola é legal, essa escola é bacana, a professora é gente fina. Então, beleza, vamos colocar a pessoa aqui e tá tudo certo. A Guitar School não é isso. Terceirizar o tempo. Isso aí. A Guitar School, tu tá falando agora, uma coisa que tu disse lá no início também. Quando tu falou do setup do guitarrista gospel. Dá para trazer isso como paralelo. Tem muita gente investindo em coisa, em aluno que faz coisa, que toca, que curte, que tem. E a tua insatisfação de lá do início está refletida na tua ação agora. Você está investindo no conhecimento da transformação, na mudança de mentalidade do teu aluno. Exato. Eu acredito muito, Homer, que para esse segundo semestre, esses dias eu liguei para o David, conversei com ele, confidencializei um negócio. A Guitar School vai mudar drasticamente o processo dela de mercado. E é legal, cara, porque se as pessoas querem continuar com marketing digital e fazendo as mesmas coisas, e funil de vendas, e colocar gente a rodo para dentro, que legal. Vai ser mais um espetáculo de final de ano para alegrar os pais, entende? Cara, eu não quero isso. Né? Eu quero me conectar com pessoas que queiram realmente uma evolução, queiram uma transformação de vida, que estão insatisfeitas consigo. Porque esse é o ponto. O que é insatisfação? O que realmente é insatisfação? Estou insatisfeito com algo. Cara, é aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né? Grosso modo falando. Cara, não estou contente com isso. Há uma oportunidade de mudança. Inclusive, eu escrevi isso aqui, né? Legal. Entende? É uma oportunidade. Cara, não estou satisfeito com isso. Estou insatisfeito, na real. Eu preciso mudar isso. Como virar essa chave? Essa chave é interna. E essa semana eu estou dando aula para um rapaz que quer ser professor de música. Cara, ele chegou totalmente fora de si, assim. Chegou noutra vibe. Chegou num outro... Cara, chegou no... Senta aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia que a coisa tá diferente. Entende? Eu não vou te dar essa aula que você quer, essa aula didática e tal. Não vai ser isso que vai acontecer. Vai ser o seguinte... Senta aqui que você vai receber mentoria do tio Ed, que é assim que eles me chamam, né? O tio Ed, o tio Ed. Exatamente. E aí, o que acontece? Cara, o que tá rodando? Aí ele começa a me contar a vida dele. Cara, você chegou aqui, você não tá legal. Conta pra mim, o que tá rodando? Aí, o que acontece? É um ensino pela socioafetividade, cara. Ele só vai me contar as coisas se ele confiar em mim, entendeu? Exatamente. E aí, ele começa a compartilhar. Cara, é isso, é aquilo outro e tal. E aí, eu disse assim pra ele, cara, beleza. Pontos de oportunidade para você melhorar isso aqui, a gente vai fazer agora no quadro. Pega o quadro e começa a escrever. Aí ele estava com um lance com a mina dele, por exemplo, no colégio. Que ele estava com uma situação lá, e eu digo, cara, pô, você é muito novo. Né? Pô, minha filha tem 17 anos e tal, eu sou pai, eu posso já passei por isso, sei como é que é e tal. E aí eu começo a desenhar as coisas para ele. Cara, ele sai de lá, me dá um puta abraço, me sinto a melhor pessoa do mundo. Que legal, né, cara? E ele diz assim, cara, vai, eu nunca esperei ter isso na minha vida, pai, isso aqui foi muito transformador. E o pai dele chega para buscar ele e olha assim, sem entender nada, absolutamente nada. E o aluno diz, tô muito feliz, a aula do tio Ed hoje foi muito tri e tal. Que depoimento bacana, velho. Que depoimento legal. Tu pensa que, tipo assim, eu tava pensando agora, né? Eu que estudei música lá na faculdade, lá, eu tinha uns colegas que tinham o orgulho de falar assim, tipo assim, cara, eu não sou psicólogo, sou professor de música. Entendeu? Tipo assim, não tem os teus problemas, aprende aí e era isso. É uma outra mentalidade, né, Como estão esses caras hoje falando de grana? Vai saber. Sabe? E eu vejo, assim, olhando, assim, né, percebendo, né? Os caras estão lá, não tão bem, cara. Não tão bem por quê? Porque olhando pra ti, eu vejo que tu entendeu duas coisas na tua carreira como músico, né? Que não é só ser músico, né? E um bom músico, né? Não adianta ser um músico excelente que todo mundo quer te contratar. Exato. O cara vai do funk, soul, black metal, o cara toca jazz. Não é só isso. Tu entendeu o que tu precisava entregar, né? E essa entrega, ela que faz toda a diferença. Então, eu não sei, Homer, já me perdi no nosso roteiro. Estamos na isso finalização. Isso é apenas uma conversa. A gente tá, acho que na finaleira. Eu acho aí, né? que isso tudo que vocês estão falando vale muito. A inscrição, a curtida e o compartilhamento. Essencial. Tanto nas nossas redes, no canal, quanto na rede da Guitar, do Mr. Ed. Guitar School Brasil. É isso aí, muito importante, Edinho. Fala
onde você tá, como te acham. Isso é essencial. E deixa uma mensagem assim para finalização de episódio. Que lição que você pode trazer para o teu aluno? Uma sintética. Aquele pacotinho. Beleza. A gente está se caminhando para o final, né? Só Tem uma sim, ideia de tempo? Só pra gente... Temos 15 minutos. Pô, 15 minutos para ele botar a ideia dele no pacote, né? Fala... o recado é pra quem? Estamos falando aqui de empreendedorismo e carreira, né? Isso aí. Ok. Pra quem quer empreender, não interessa o que for, claro. Estamos falando para músicos. Tenho certeza que vai ter músicos que vão se identificar. Que quer entender onde é o ponto de eu virar a chave e ter uma escola rentável como a tua hoje. Beleza, certo? claro. Ou um negócio rentável em cima daquilo que você ama. Até porque, né, o Ed ele não atende só a professores de música, Não. né? O Ed atende... É um atendimento muito amplo, né? eu atendo executivos, né? Pessoas, por exemplo, que estão com o seu negócio... às vezes não tem dificuldade financeira, tá? Sim. Às vezes a gente encontra ali uma oportunidade de melhorar a questão da finança. Mas geralmente é um quadro de insatisfação com processos e pessoas. E aí a pessoa já contratou o consultor e não deu certo. Porque o consultor ele foi só na empresa, né? E não viu a pessoa. Exatamente. Ele viu uma fração da coisa. Ele viu uma fração. E aí, cara, para a gente fazer um fechamento legal aqui, eu tenho certeza de que tudo começa nas pessoas. O que a gente pode ver aqui, se tratando de Guitar School e as ramificações, que são as mentorias, que é a arquitetura agora, Sim. com um escritório novo, né, atendendo lá na Axis, e com mais uma construtora também em andamento, né, para gerenciamento de obra também, gerenciamento de pessoas, e mais a clínica. O homem é uma máquina. Exatamente. Eu sempre quis, me mudei faz poucos dias para um lugar muito legal, estou morando onde eu queria morar, né? Ontem, vocês viram, né, lá na nossa reunião, a Thaís esteve lá e super confortável, sabe? Tudo. Trazer, cara, isso aí para a realidade, isso só estava aqui, né? É uma mudança de mentalidade, né, cara? A gente precisa mudar a mentalidade. Como é que muda a mentalidade, cara? Mudando os comportamentos. E como é que muda comportamento? Se enxergando, tendo uma rotina vencedora, hábitos vencedores, né, cara? Tirando os vícios ruins e colocando vícios bons, né? Então, se o cara assiste coisas ruins, cara, é melhor ele não colocar os olhos naquilo ali, entende? Isso aí. A Bíblia ensina uma coisa muito legal, né? Se a tua mão te faz pecar, corta a mão. Literalmente para arrancar a mão, né? Mas para não olhar para aquilo, entende? Passa a peneira naquilo que te atrapalha. Exatamente, cara. Então, assim, velho, primeira coisa, ter uma rotina vencedora. Você tem que ter uma rotina vencedora. Você tem que se enxergar lá e você precisa colocar data para isso. Não existe um dia. Não existe, um dia eu vou comprar o carro, um dia eu vou abrir tal empresa, um dia eu vou... Cara, pega o calendário aí, vê se tem um dia ali. Não tem. Não vai ter o dia mundial de fazer aquilo. Os dias têm nome, tem data, né? Sim, tem meses, exatamente, Isso cara. aí. Então, você precisa fazer um planejamento para aquilo. Começa pelo desejo. Então, deseja, planeja e executa. Desejar, planejar e executar. O que não deu certo, faz validação. Não deu certo, bom, preciso fazer de outro jeito. Processos e pessoas. Ok, beleza. Vou validar de outro jeito, rápido. Hoje, por exemplo, no marketing digital, a validação ela é rápida demais. Sim, o processo tem que ser célere, né? Exatamente. Por exemplo, as pessoas utilizam muito... Os caras que dão mentoria, dão curso, o que eles fazem quando tu entra no grupo, por exemplo? Vou pegar um pouco do marketing digital, porque eu acho que ajuda um pouco até a gente depois terminar isso aqui. Uhum. O que o cara faz? Formulário de pesquisa. Sim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ver, dentro daquele formulário, o que mais está incomodando o público-alvo dele, cara. Sim. E aí ele vai naquele ponto. Ele vai direto na ferida. Mas, cara, não basta só mostrar a ferida. Né? O pessoal fala sobre dor. Hoje, porque tem que tocar na dor do teu avatar, né? Enfim, da tua persona. Cara, ele já sabe que ele tem a dor. Por que eu vou pelo caminho da dor? Por que eu não vou pelo caminho... porque é mais trágico, porque... Cara, por que eu não vou por um outro caminho de fazer ele pensar que ele pode conseguir as coisas que ele quer conseguir, desde que ele tenha um comprometimento com ele mesmo? O que acontece com a pessoa que mente? Tá? Ela perde a credibilidade. Como é que isso é feito?
ela começa mentindo para quem? Para ela mesma. Porque ela diz, segunda-feira eu vou acordar, eu vou correr. Aí segunda-feira ela vai lá e toma a pílula da mentirinha. Cara, pois é, hoje está chovendo, não vou correr. Deu. Aí ela toma. Aí, não, mas eu vou fazer tal coisa. Ela não faz. Para que ela está mentindo? Para ela. O que acontece com uma pessoa que mente? Ela fica desacreditada. Ela vai ficar desacreditada com quem? Com ela mesma. Cara, quando ela desistir de si mesma, aí é o ponto. Então não pode desistir de si mesmo. Termine a corrida. Não se vitimize. Boa, excelente. A pressão é um privilégio, meu amigo. Ter vários negócios. Eu fiz uma cola, tá, gente? Minha cola tá aqui. Campeões não param. Campeões seguem em frente. Vocês já viram os maratonistas quando eles têm fadiga muscular? Eles terminam a corrida, custe o que custar. Alguém vai lá, levanta eles terminam a corrida. Vai até o topo do Caravaggio. Vai até o topo do Caravaggio. É isso aí. Entendeu? Atitude, mentalidade. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse um posicionamento e uma postura para isso. E tem uma outra coisa. Picos de montanha são estreitos e com ar rarefeito. Não dá para construir uma moradia lá. Ninguém mora no pico da montanha com gelo. Eu vou, subo, olho a vista e desço. E vou para minha próxima conquista. Próxima montanha. Eu não paro. É isso aí. Por isso que o nosso amigo Wendel Carvalho usa imparáveis. Faz todo sentido. Cara, excelente, velho. Eu estou muito grato de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um momento muito especial. Que legal, cara. Que legal. Muito obrigado pela tua participação. Valeu. Um pouco do Ed filosófico no final, né? Mas era importante, cara, tu trazer isso pra excelente, nós. isso aí. Vamos escolher vou deixar pra ti escolher, assim, uma hashtag pra gente pedir pra quem assistiu, que nos acompanhou até o final, colocar lá nos comentários pra gente saber que o pessoal assistiu até o fim. Escolhe pra nós uma hashtag aí, em cima do teu assunto. Pode ser uma dessas tuas... Sim, você já tem a tua colinha aí. Os últimos insights. Eu acho que pode ser hashtag termine a corrida. Hashtag termine a corrida. Excelente. Termine a corrida. E com isso a gente pode criar também uma promo pra Guita? Alunos que vieram através do podcast. Pode ser? Eu não tenho promoção, tá? Boa! Eu não tenho promoção, eu tenho bônus. Tem bônus? Isso, Boa! eu tenho bônus. Mercado de diferenciação, né? Se tu tem o teu negócio aí, não dá desconto não, dá bônus. Boa. E se tu não sabe como fazer, contrata o tio Ed aqui. Show. Que legal. Então, qual vai ser o bônus que tu vai oferecer para quem vier do podcast? Ok, quem vier do podcast, então, ele contrata um serviço e ganha outro. Show. Excelente, excelente. Animal. Diz que vem através do episódio do Isto é Apenas Uma Conversa, procura o Mr. Ed. E aí, tem um legal bônus que vai especial. ficar... a gente vai ter feito, acho que a chamada até do início, pro cara vir até o final, mas tudo bem. A hashtag termine a corrida e o bônus da Guitar School. Excelente. Boa. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Segue mais um abraço dos nossos patrocinadores. Com certeza. Nós vamos deixar aqui também na descrição do nosso vídeo também os links para encontrar os nossos trabalhos paralelos aqui. O trabalho do Homer como arquiteto, eu lá trabalhando com sistemas para o varejo. Então vamos deixar o nosso trabalho ali. Outro dia a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ed, sem palavras. Muito obrigado, cara. Gratidão, irmão. Pelo papo, pelo compartilhar de experiências. Foi excelente. Obrigado excelente. pela oportunidade. Muito bom estar aqui. E que pessoas sejam alcançadas, né, cara? E sejam transformadas, impactadas por isso, né? Sou uma pessoa comum. Se eu posso, todo mundo pode. Todo mundo pode. É verdade. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. A companhia de vocês é sempre importante. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal. Manda esse episódio aí para um amigo teu, alguém que possa fazer a diferença para ele. Eu e o Homer aqui, junto com vocês, aprendemos com o Ed hoje. E no próximo episódio vamos aprender com mais um convidado incrível. Ed, muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Lembrando que isso aqui é apenas uma conversa. É verdade, cara. Isso é apenas uma conversa. Até a próxima.